A verdadeira razão pela qual seu nervo ciático inflama, e ninguém fala sobre isso. Você sente uma dor que irradia da lombar para a perna. Uma queimação estranha, como se algo estivesse preso lá dentro. E os médicos só dizem que é normal, mandam tomar remédio e repousar. Mas a verdade é que há um fator oculto inflamando seu nervo ciático todos os dias, e ele está ligado ao seu estilo de vida, postura e até ao que você come. Ignorar isso pode te levar à perda de mobilidade, dependência de remédios e até cirurgia desnecessária. Neste vídeo, você vai entender o que realmente está por trás dessa dor e o que pode ser feito, com base em ciência, para aliviar, tratar e até reverter o problema sem precisar viver à base de anti-inflamatórios. O erro silencioso que inflama seu nervo ciático todos os dias. A dor ciática é uma das condições mais incapacitantes e comuns entre adultos acima dos 40 anos, especialmente após os 60. Mas o que pouca gente sabe é que existe um erro quase invisível, repetido todos os dias, que agrava essa dor, silenciosamente. E não estamos falando apenas de má postura ou de levantar peso de forma incorreta. O principal causador da inflamação do nervo ciático, muitas vezes, está presente em algo que você faz todos os dias: ficar muito tempo sentado. Isso mesmo, permanecer longos períodos na posição sentada, sem pausas e sem movimento, é um dos maiores sabotadores da saúde do seu nervo ciático. Esse hábito, aparentemente inofensivo, coloca uma pressão direta sobre a região lombar e sobre o músculo piriforme, um pequeno músculo localizado na parte profunda do glúteo. Quando esse músculo se tensiona, ele comprime o nervo ciático. Resultado? Dor irradiada nas costas, quadris, pernas e, em alguns casos, até dormência nos pés. Mas por que esse erro é tão comum e perigoso? Porque ele é discreto. Você não percebe o mal que está causando até que o nervo comece a gritar. Primeiro com um desconforto nas costas, depois com pontadas na perna, até que, de repente, levantar da cama ou amarrar um sapato vira um tormento. O ciclo se repete. A pessoa sente dor, evita se movimentar, passa mais tempo sentada, o nervo inflama mais. E a condição piora. Esse erro também está fortemente relacionado ao sedentarismo, que se agrava com o avanço da idade. Muitos idosos passam a maior parte do dia em cadeiras ou poltronas, especialmente se já sentem algum nível de dor ou limitação. Mas o repouso excessivo, longe de ajudar, gera mais rigidez muscular, mais compressão dos discos lombares e menos circulação sanguínea na região, criando o ambiente perfeito para a inflamação se instalar. Outro agravante silencioso é o enfraquecimento do core, o grupo de músculos do abdômen, lombar e pelve. Com o passar dos anos, esses músculos perdem força e estabilidade, fazendo com que a coluna vertebral perca sustentação. E isso sobrecarrega as vértebras lombares, facilitando o pinçamento do nervo ciático. Para piorar, hábitos alimentares inflamatórios, como o consumo excessivo de açúcar, alimentos ultraprocessados e falta de nutrientes essenciais como magnésio, vitamina D e ômega 3, também colaboram com a dor crônica. Mas a boa notícia é possível reverter esse cenário. E tudo começa com a consciência. Perceber esse erro, o tempo excessivo sentado, o sedentarismo, a falta de fortalecimento muscular e os gatilhos alimentares, já é o primeiro passo para uma mudança definitiva. O corpo tem uma incrível capacidade de recuperação quando recebe os estímulos certos. Movimentos simples ao longo do dia, como levantar-se a cada 30 minutos, caminhar por 5 minutos dentro de casa ou fazer alongamentos leves, já aliviam significativamente a pressão no nervo ciático. Ativar a musculatura do core, mesmo com exercícios suaves, reduz a sobrecarga da coluna. Além disso, inserir alimentos anti-inflamatórios e naturais na rotina, como cúrcuma, gengibre, sementes, peixes ricos em ômega 3 e vegetais verdes escuros, ajuda a reduzir o estado inflamatório que mantém o nervo em sofrimento constante. Mas o ponto-chave é: o erro não vai parar até que você decida interrompê-lo. A dor ciática não aparece do nada. Ela é fruto de um acúmulo de escolhas.
E a melhor forma de interromper esse ciclo de dor é fazer o oposto: se movimentar mais, sentar menos, fortalecer o corpo e nutrir suas células. O nervo ciático não quer que você fique deitado. Ele quer espaço, quer circulação, quer alívio. E isso depende de você, não de remédios, não de repouso eterno. Seu corpo está pedindo socorro, e talvez esse erro silencioso, que você vem repetindo todos os dias sem perceber, seja o grito que ele está tentando emitir há tempos. Não espere que a dor se torne insuportável para começar. Corrigir esse hábito agora pode ser a diferença entre viver com dor ou com liberdade. A causa mais comum e ignorada da dor no glúteo, perna ou lombar. Quando uma pessoa sente dor no glúteo, na perna ou na região lombar, a primeira coisa que costuma pensar é: devo ter dormido de mau jeito, ou foi algum esforço que fiz. Mas e quando essa dor não passa? E quando começa a piorar com o tempo, se espalhando, irradiando e tirando sua paz? Pois é, a maioria das pessoas não imagina que a causa mais comum e mais ignorada para essas dores específicas tem um nome: Síndrome do piriforme. Pouco conhecida pelo público leigo, essa condição é uma das grandes responsáveis por dores persistentes no nervo ciático e em regiões adjacentes. O problema é que ela raramente é diagnosticada corretamente. Muitas vezes, o paciente trata a dor como se fosse uma simples lombalgia, ou toma medicamentos para a dor ciática. Mas a verdadeira origem do incômodo permanece intocada. O que é o músculo piriforme? O piriforme é um pequeno músculo localizado profundamente na região dos glúteos, entre o sacro, a base da coluna, e o topo do fêmur. Sua função principal é estabilizar a articulação do quadril e ajudar na rotação da coxa. Mas existe um detalhe importante: o nervo ciático passa logo abaixo e, em algumas pessoas, até através desse músculo. Ou seja, se o piriforme se contrai ou inflama por excesso de uso, má postura, sedentarismo ou desequilíbrio muscular, ele pode comprimir o nervo ciático, e é aí que a dor começa. Como essa dor aparece? A síndrome do piriforme costuma causar uma dor profunda no glúteo, muitas vezes de um lado só, que pode irradiar para a parte de trás da perna, coxa e até para a lombar. A dor piora ao sentar por longos períodos, levantar da cadeira, subir escadas ou após caminhadas mais longas. O problema é que essa dor é muito semelhante à ciática causada por hérnia de disco. Por isso, em muitos casos, o paciente passa por exames e mais exames, toma anti-inflamatórios, faz repouso e até fisioterapia voltada para a coluna, sem nunca perceber que o verdadeiro vilão está no músculo piriforme. O que causa a síndrome do piriforme? As causas são variadas, e justamente por isso, muita gente ignora o risco. Sedentarismo prolongado, ficar sentado por horas, diariamente, causa tensão crônica no músculo piriforme. Desníveis musculares, fraqueza nos músculos do quadril, glúteos e core, faz com que o piriforme trabalhe além do necessário. Má postura ao caminhar, correr ou se sentar. Altera o alinhamento da pelve e sobrecarrega o músculo. Lesões prévias ou quedas podem gerar inflamações residuais no glúteo que nunca cicatrizam corretamente. Uso inadequado de sapatos ou calçados com pouco amortecimento afeta o quadril, a pelve e altera a distribuição de peso, impactando o piriforme. Por que a maioria das pessoas ignora isso? Simples, porque não dói de forma direta no músculo. A dor que nasce na compressão do piriforme é enganosa. Ela se espalha. Pode parecer dor no nervo, dor nas costas ou na perna. Às vezes, o glúteo nem dói, mas há uma pressão ou dormência lá no joelho, por exemplo. Além disso, exames de imagem como raio-x ou ressonância magnética não mostram alterações no piriforme. O diagnóstico é clínico, baseado em testes específicos de movimento e palpação feitos por fisioterapeutas ou ortopedistas experientes. Por isso, muita gente passa anos com o problema sem sequer ouvir falar nessa síndrome. Como aliviar e tratar essa causa silenciosa? A boa notícia é que, na maioria dos casos, o tratamento não exige cirurgia nem medicação contínua. O foco é alongamentos direcionados do piriforme,
Feitos com regularidade, eles liberam a tensão acumulada. Fortalecimento dos glúteos e músculos estabilizadores, para que o piriforme pare de compensar funções que não são dele. Correção postural, tanto ao sentar quanto ao andar ou subir escadas. Compressas quentes na região do glúteo ajudam a relaxar a musculatura e aliviar a dor. Massagem profunda ou liberação miofacial, com profissionais especializados. E claro, mudanças na rotina. Ficar menos tempo sentado, evitar travesseiros muito altos ou colchões afundados e caminhar com atenção ao eixo do corpo são atitudes simples que protegem a musculatura profunda do quadril. Por que analgésicos não resolvem o problema real? Quando a dor aperta, a primeira reação de quase todo mundo é a mesma: tomar um analgésico. Afinal, o desconforto precisa passar rápido, e por um tempo ele até passa, mas logo volta. Às vezes no mesmo dia, às vezes pior. No caso da dor no nervo ciático, glúteo, perna ou lombar, isso acontece com ainda mais frequência. O paciente toma remédio atrás de remédio: dipirona, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno. E nada resolve de forma definitiva. E a pergunta inevitável surge: por que os analgésicos não funcionam de verdade nesse caso? A resposta é simples e incômoda: porque eles tratam o sintoma e não a causa. Analgésico, o pano quente que esconde o fogo. Imagine que você está em uma casa e, de repente, começa a sentir cheiro de fumaça. Você pega um ambientador, espirra no ar e o cheiro melhora. Mas o fogo ainda está queimando na cozinha. Em pouco tempo, o cheiro volta, mais forte. É exatamente isso que acontece quando você toma um analgésico para dor ciática ou dor na lombar causada por disfunção muscular, como a síndrome do piriforme. O remédio bloqueia a sensação de dor, mas não faz nada quanto à inflamação do músculo, à compressão do nervo, ao desequilíbrio postural ou aos hábitos sedentários que causaram o problema. Com o tempo, isso se transforma num ciclo perigoso. Você sente dor, toma analgésico, a dor melhora temporariamente. Você continua a rotina normal. A causa não é tratada. A dor volta mais forte. Você aumenta a dose do remédio. O efeito passa a durar menos. A dor vira crônica. O medicamento já não faz quase nada. E o pior, ao mascarar a dor, você acredita que está tudo bem e continua forçando estruturas que já estão comprometidas. O problema se esconde, mas continua progredindo. No caso da dor ciática ou da síndrome do piriforme, a dor é só a última consequência de uma série de disfunções. Antes dela surgir, seu corpo já vinha dando sinais: rigidez nos quadris, dificuldade para ficar muito tempo sentado, sensação de peso em uma das pernas, formigamento leve. Quando a dor chega, é sinal de que o sistema nervoso está sendo pressionado. E os analgésicos agem como uma mordaça no mensageiro. Você cala o alarme, mas o incêndio segue. Além disso, o uso frequente de anti-inflamatórios e analgésicos pode sobrecarregar o fígado e os rins, prejudicar o estômago, gastrite medicamentosa, causar dependência química, especialmente em idosos, interagir com outros medicamentos de uso contínuo, hipertensão, diabetes, etc. Ou seja, a ilusão de alívio tem um preço alto e não resolve o que realmente importa. A verdadeira solução: tratar a causa. Se o seu nervo ciático está inflamado por compressão muscular, como no caso do piriforme tenso ou encurtado, o que vai resolver é descomprimir esse nervo. Isso só acontece com alongamentos terapêuticos, fortalecimento muscular estratégico, correção de postura e biomecânica, liberação miofacial profunda, movimentos específicos com orientação, interrupção dos hábitos que provocam o desequilíbrio. Esse tipo de abordagem atua na raiz do problema. Pode demorar um pouco mais para surtir efeito, mas quando funciona, o alívio é definitivo. E o melhor, sem depender de remédios contínuos. Quando o remédio é parte do problema, muitos pacientes relatam: quando comecei a tratar a causa de verdade, parei de viver à base de analgésicos. E não é coincidência. Enquanto os comprimidos apenas enganam o cérebro,
Os exercícios terapêuticos e o reposicionamento muscular ensinam o corpo a funcionar de forma correta. Isso reduz a inflamação de forma natural, diminui a compressão no nervo ciático e elimina a origem da dor. Por isso, o primeiro passo é sempre entender o que está causando a dor e não tentar silenciá-la com pílulas. A verdade sobre a compressão do nervo ciático e o que a provoca. A dor ciática é conhecida por muitos, mas compreendida por poucos. Para a maioria das pessoas, é apenas aquela dor lancinante que começa na lombar ou glúteo e desce pela perna. Mas por trás dessa dor está um processo mecânico e inflamatório grave, a compressão do maior nervo do corpo humano, o nervo ciático. E essa compressão, embora dolorosa, é apenas a ponta do iceberg. Entendendo o que é o nervo ciático nasce na parte inferior da coluna lombar, atravessa os glúteos, desce pela parte de trás das pernas e termina nos pés. Ele é responsável pela sensibilidade, controle motor e equilíbrio de boa parte do seu corpo inferior. Quando comprimido, irritado ou inflamado, envia sinais em forma de dor, formigamento, dormência e até perda de força. Mas o que comprime esse nervo? É aqui que mora o erro de muitos diagnósticos. A maioria das pessoas acredita que o problema está na coluna, quando, na verdade, o vilão pode estar em outro lugar, o músculo piriforme. O papel do músculo piriforme. O piriforme é um músculo pequeno, localizado profundamente no glúteo. Ele tem uma função essencial: estabilizar o quadril e permitir a rotação da perna para fora. Mas ele também tem uma peculiaridade. Em muitas pessoas, o nervo ciático passa por dentro dele ou muito próximo. Se o piriforme entra em espasmo, encurta ou inflama, ele pode prender o nervo ciático como um alicate, gerando os sintomas que muitos chamam de ciático inflamado. Esse quadro é conhecido como síndrome do piriforme e é uma das causas mais ignoradas da dor ciática crônica. O que provoca essa compressão? Diversos fatores contribuem para a compressão do nervo ciático, especialmente quando associada ao músculo piriforme. Entre os principais: sedentarismo prolongado. Ficar sentado por horas a fio encurta o piriforme e tensiona o glúteo, especialmente se a postura estiver errada. Postura inadequada. Cruza as pernas com frequência, senta torto, usa carteira grossa no bolso de trás. Tudo isso pode alterar o eixo da pelve e irritar o piriforme. Enfraquecimento muscular. Músculos enfraquecidos ao redor do quadril fazem com que o piriforme assuma mais carga do que deveria, o que o sobrecarrega. Falta de alongamento. A rigidez dos músculos posteriores, isquiotibiais, glúteos, lombar, gera tração desequilibrada, puxando estruturas e comprimindo o nervo. Treinos mal executados. Exercícios de perna ou glúteo sem técnica ou recuperação adequada inflamam a região. Lesões antigas, cicatrizes, contraturas ou compensações maltratadas também são causa comum de compressão ciática secundária. O corpo, em busca de equilíbrio, acaba se adaptando a esses desequilíbrios posturais e funcionais. Mas o preço é alto: dor constante, dificuldade para caminhar, rigidez no quadril e até incontinência nos casos mais graves. Como saber se a compressão é muscular ou vertebral? Essa é uma dúvida comum e essencial. A compressão vertebral, como em hérnias de disco, geralmente está associada à dor lombar intensa, formigamento em toda a perna e piora ao se inclinar para frente. Já a compressão pelo piriforme costuma causar dor no glúteo que irradia para trás da coxa. Piora ao sentar, cruzar as pernas ou ficar muito tempo parado. Alívio com alongamentos específicos do quadril, sensação de peso ou queimação em um dos lados. Em ambos os casos, é fundamental um diagnóstico clínico bem feito. Mas, em mais da metade dos pacientes, a origem da dor está fora da coluna, e o piriforme é o culpado oculto, o que realmente resolve. Não basta tomar remédio, não basta fazer repouso. E, na maioria das vezes, não adianta só tratar a dor, é preciso agir na causa, e isso envolve alongamento diário do piriforme e glúteos, fortalecimento de músculos estabilizadores, abdômen, lombar, quadril,
Correção postural durante o dia todo. Sentar, levantar, caminhar. Liberação miofacial e massagem terapêutica. Evitar hábitos que tensionam a região. Cruzar pernas, sentar torto, usar carteira no bolso traseiro. Com o tempo, o alívio aparece. O corpo descomprime e a dor, que antes parecia eterna, simplesmente desaparece, porque a raiz do problema foi resolvida. E o que realmente funciona para aliviar e regenerar esse nervo de forma natural? A dor no nervo ciático é como um alarme contínuo no corpo. Um alarme que grita que algo está fora do lugar e que o sistema nervoso está sendo agredido dia após dia. Mas o que poucos médicos explicam é que, além de aliviar a dor, é possível sim regenerar naturalmente esse nervo, desde que se entenda a raiz do problema e se aplique um conjunto de práticas combinadas com disciplina e inteligência. Neste ponto, você vai descobrir o que realmente funciona para aliviar o sofrimento e restaurar a função do seu nervo ciático, sem depender de analgésicos contínuos, anti-inflamatórios pesados ou cirurgias desnecessárias. 1. Aliviar a compressão é prioridade absoluta. A primeira etapa de qualquer processo de recuperação é tirar o peso que está em cima do nervo, seja ele comprimido por uma hérnia de disco ou pelo músculo piriforme inflamado. O foco deve ser descomprimir. Para isso, existem métodos naturais eficazes, alongamentos específicos, exercícios como o pombo, do yoga, alongamento do piriforme deitado e alongamentos lombares ajudam a criar espaço entre músculos e ossos, aliviando a pressão sobre o nervo. Postura ativa e consciente. Ficar muito tempo sentado, cruzar as pernas ou inclinar-se torto são hábitos que comprimem o ciático silenciosamente. Adotar uma postura ereta e dinâmica é essencial. Dormir na posição certa. Dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos alinha a pelve e evita compressão noturna. Esse alívio físico é o primeiro passo para interromper a dor e dar início ao processo de regeneração. 2. Ativar a circulação sanguínea e linfática. Nervos precisam de oxigênio e nutrientes para funcionar e se regenerar. Mas se a circulação está prejudicada, por sedentarismo, má postura ou inflamação, o nervo ciático se asfixia. A boa notícia é que a ativação da circulação pode ser feita naturalmente com caminhadas curtas e frequentes, mesmo com dor leve, massagem com óleos naturais anti-inflamatórios, como arnica ou óleo essencial de alecrim, banhos quentes e compressas mornas na lombar e glúteos para dilatar vasos e nutrir os tecidos, técnicas de respiração profunda que ativam o sistema parasimpático e reduzem a tensão muscular. Com a circulação melhorando, o nervo passa a receber mais sangue e, com isso, entra em modo de recuperação.